Saudações a si que encontra-se deste lado para acompanhar aquilo que é o melhor debate transversal. E hoje trouxemos um tema extremamente importante que é uniões prematuras. E conto com dois painelistas, como sempre. Falo concretamente do Zeca Fazenda e Rui Blando. Hoje vamos falar deste tema porque nos últimos dias tem-se verificado muitas situações de menores de idade que abandonam a escola para assumir uma vida adulta. Falo concretamente dos casamentos prematuros que apresentam maior incidência nas zonas rurais, onde adolescentes unem-se entre si ou muitas vezes uma adolescente se une a uma pessoa adulta. Este debate tem como objetivo refletir sobre as causas, consequências e possíveis soluções para esta prática. Desde já, agradecer pela vossa presença e dizer sejam todos bem-vindos a este que é o maior debate transversal. Rui, começo consigo. Quais são os fatores que levam as crianças a tomarem essa decisão? Desde já, muito boa tarde a si que nos acompanha lá de casa e também saudar aqui o apresentador e meu colega painelista, Zeca Munzinho. Bem, indo direto àquilo que é o assunto do debate, casamento prematuro. De fato é um tema rico e acredito que vamos sair todos bem informados e com algum aspecto a tentar mudar no seio da nossa sociedade. Esperamos. Estás a deixar expectativa para quem está a acompanhar o debate. Claro. Certo. Bem, tendo em conta de que casamento prematuro é a união conjugal, Certo. de dois indivíduos da faixa etária menor de 18 anos, considerados adolescentes ou crianças. Exato. Então, esse casamento, esta união prematura, ela é uma união fora daquilo que é o casamento formal. E se é fora daquilo que é o casamento formal e fora da faixa etária da idade predita, estipulada pela lei de que tem de ter uma relação formal, então esta acaba, por sua vez, criando muitos desembaraços, que é a questão de abandono escolar, primeiro ponto, e também a questão daquilo que as crianças mais tinham de ter. Exato. É por isso, vamos refletir em torno dos fatores. Sim. Vamos, de forma resumida, Agora. quais são esses fatores que levam as crianças a tomar esta decisão? Bem, os fatores são diversos, mas vou tentar trazer aqui os fatores mais visíveis que nós temos acompanhado frequentemente no seio da nossa sociedade. Certo. Um dos primeiros fatores é a questão da gravidez precoce, não é? Falamos da gravidez precoce por quê? Porque imaginemos que estamos numa sociedade e uma rapariga dos seus 14 anos, Certo. ela fica grávida de um certo jovem também de uma idade abaixo dos 18 anos, cujas não tem emprego, a miúda estudava, e os pais, qual seria a reação dos pais para com ela no seio da sua família? Acredito que ela acaba sendo forçada em algum momento, Certo. a sair do seio da família para estar com um jovem na qual assume ser o seu esposo. Então, acontecendo isto, a criança acaba perdendo aquilo que é o acesso à família, acaba perdendo aquilo que é também
a questão do acesso à educação. Então, neste caso, gravidez é a causa. É a causa. É o fator. É o fator. E não só, também podemos estar interligados a outros fatores, que é a questão da pobreza mesmo. Exato. Então, quando falamos da pobreza, nós falamos de uma família que não tem como sustentar as crianças. Então, em contrapartida, os pais acabam dizendo para miúdas que já és grande, já dá para sair do seio da família, já dá para arranjar um marido, já dá para construir a sua própria vida, o seu lar. Então, estes fatores todos podem estar interligados com que a criança se sinta oprimida, de que os meus pais sempre falam de que tem de sair, tem de assumir uma relação. Então, a criança acaba ficando com um pensamento muito elevado de como aliviar aquilo que é a pressão dos familiares, dos pais, e acaba se alinhando a qualquer jovem e acabam ficando juntos. Então, a questão também da pobreza pode muito mesmo influenciar nos casamentos prematuros. Muito obrigado, o Rui Blandi, pela sua intervenção. Foi muito importante ouvir que gravidez precoce, né, pode ser um dos fatores que leva com que a criança une-se a outra criança. E agora consigo, Zeca Fazenda, vamos procurar perceber quais são as consequências desta decisão tomada pela criança. Boa tarde a todos e a todas. Sou eu mesmo, Zeca Mozinho Fazenda. Vou aqui dar o meu argumento com relação às consequências trazidas pela união prematura. Certo. E uma das consequências que é o abandono escolar e limitação de oportunidades. Certo. Isto quer dizer, quando a criança une-se prematuramente, é cortada a criança a oportunidade de sonhar, a oportunidade de autonomia, a oportunidade de ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Também, como consequência, temos aí, no caso de gravidez de risco. Exato. Uma criança, por exemplo, com 13 anos de idade, estando grávida, ocorre risco a criança assim, de perder a vida ou no momento do parto, corre o risco de perder a vida ela, como sendo a mãe ou mesmo o bebê. Então, é grande risco. Exatamente, grande risco, porque a gravidez é uma gravidez indesejada, não é uma gravidez, a criança não está com um corpo e uma idade suficientemente preparada para ter o bebê. Exato. E como outra consequência, temos também o caso da violação doméstica e exploração. Temos crianças, principalmente nas zonas rurais, certo, em que, como um colega que esteve a dizer sobre os fatores, não é? Então, estando a criança lá, já no lar, sofre a violência doméstica e a exploração. Isso porque passa a ser dependente. Exato. A criança, quando estamos a falar da exploração, suponhamos uma criança que tem 13 anos de idade, já é mãe, vai a Machamba, faz todas as atividades que uma mãe faz na sua casa, enquanto que o corpo desta criança não está totalmente preparado para poder exercer aquelas funções. E também temos como consequência a perda da infância e dos sonhos. A criança perde a oportunidade de viver, de degustar a sua infância, os seus direitos, os seus deveres. Este tema é muito importante, sim. Estou a me recordar que estamos no mês de junho, ontem sim, celebrou-se o dia 1 de junho, que é dia da criança. Então, a criança precisa viver estes momentos, a criança precisa viver esses momentos prazerosos da sua infância, e a criança precisa continuar a sonhar. Então, com esses fatores, a criança indo ao casamento prematuro,
traz sim essas todas as consequências que eu aqui acabei de citar, e também como a dependência emocional e Exato. financeira. A dependência emocional, a criança, sendo criança, ela não tem uma capacidade Decidir nada. de decidir nada, porque todos decidem por ela, né? Os mais velhos decidem por ela, porque é uma criança, começa já a ter essa dependência emocional e financeira. Quando ela precisa, por exemplo, de vestuário, ela não consegue comprar aquele vestuário, por exemplo, que a criança precisa. Tem que sempre depender no marido ou no namorado, porque eu não trabalho, então preciso da sua ajuda. Então, isso não tem sido algo assim muito positivo para as crianças. Deixa-me dizer que nesse âmbito de depender do marido, Exato. esse marido também pode depender dos seus pais. Exatamente. Então, os dois passam a depender de uma única só pessoa. Exatamente. E também dizer que este tema está um pouco ligado também com a questão da celebração, né, do Dia Internacional da Criança. Exato. Afinal de contas, estamos a discutir sobre aquilo que são os direitos de uma criança. Exato. Então, a obrigar a criança que une-se com outros de forma, digamos, involuntária, tal como disse, como um dos fatores, né? Estamos praticamente violando aquilo que são os direitos desta criança. Muito bem, volto consigo, Rui Blas. Como é que nós, né, a sociedade, o governo, podemos ultrapassar essa prática nas nossas comunidades? Eu, em particular, gostaria de deixar aqui ficar e de realçar que temos visto muitas organizações que defendem Direitos da criança. os direitos da criança. Nós temos visto algumas sensibilizações acontecendo nas nossas localidades, nas zonas rurais, até mesmo urbanas também. A sensibilização no seio das crianças seria um dos fatores principais para ultrapassar essa dificuldade que é o casamento prematuro, a sensibilização. Existem muitos trabalhos sendo feitos, por exemplo, no ano passado eu presenciei de uma palestra que visava mesmo trazer o valor aos direitos da criança. Certo. Esta palestra trouxe aquilo como um fio de pensamento de que, de verdade, as crianças, o verdadeiro local e bom local onde as crianças devem se fazer é na escola. É a escola. Porque a educação, ela é a fonte de tudo. Agora, também nós temos que ter em conta a promoção de uma educação inclusiva, não é? Exato. Uma educação inclusiva no seio das crianças, levar as crianças, ensinar a elas que a escola é importante, para não trazer aquilo que é a questão do abandono escolar. E também temos que ter em conta, acredito que esse ponto também pode se aliar muito à questão do nosso governo, de apoiar algumas famílias vulneráveis. Existem famílias que passam baixas, não têm nem como colocar a criança à escola, para pagar guarda, o caderno, a caneta, o uniforme. Então, tendo essas organizações que podem ajudar a manter a vida escolar da criança, então a criança acaba sendo moralizada a seguir em frente, se inspirando, sonhando. Ela tem um básico, tem uma pequena mochila, então esses pontos todos podem ultrapassar a questão do casamento prematuro. E também nós temos que saber envolver os líderes comunitários e religiosos para sanar esta prática. Certo. Bem, nós temos nossos líderes, por exemplo, nós temos o chefe de bairro, temos os adolescentes, aliás, passo a expressão, temos os pais, os mais velhos, nossos avós. Então, eles têm aquilo que tem algumas ideias que podem ser implementadas de forma a ultrapassar isso. Então,
nós podemos entrar em contato com os nossos líderes comunitários, podemos entrar em contato com a escola, com a direção da escola, de forma a promover com que as crianças estejam meio alinhadas para a questão da educação e não ao casamento prematuro. Muito obrigado, o Rui Blando, acho que pronunciei bem. Volto para Fazenda, neste caso. Fazenda, qual é a mensagem que gostaria de deixar ficar, né? Para quem está a acompanhar? Se calhar é um pai de família, é alguém do governo, é alguém da sociedade civil. Qual é a mensagem que gostarias de deixar neste debate? Mais outra vez, muito obrigado. A mensagem que eu gostaria mesmo de deixar aqui ficar é a educação. Primeiro, gostaria de começar dizendo assim: a educação é a base, não é? Para sanar qualquer tipo de problema que existe ou que um país esteja a enfrentar. Exato. Como o nosso presidente, saudoso presidente Eduardo, como é que é? Machete. O Nelson Mandela. Ah, ok. Sim, o Nelson Mandela, África do Sul. Ah, ok. Sim. Ele disse que a educação é a chave É a chave para o desenvolvimento. para o desenvolvimento de um povo ou de uma nação. Exato. Então, para desenvolver, para cortarmos, limarmos essa prática de casamento prematuro, é necessário que incentivemos as crianças a irem à escola. É necessário que o governo moçambicano possa, de forma ativa, a criar mais leis que possam proibir este ato de forma intensiva, para que possamos extinguir, né, esta prática de casamento prematuro. Até porque a questão de criação de leis, essas leis, creio que existem, mas como garantir que essas leis sejam cumpridas? Acho que é o que está a faltar. Sim, exatamente, é o que está a faltar. Então, como sugestão aqui, eu gostava de deixar para que estas leis possam ser cumpridas na sua totalidade, é necessário que os governantes, não é? Ou as associações que combatem a esta prática de casamento prematuro, é necessário que estejam a trabalhar em coordenação com os secretários dos bairros, chefes de quarteirão, para que possam ter acesso a todos os acontecimentos que têm acontecido nas sociedades ou comunidades, não é? Tendo em conta nas zonas rurais onde há o maior índice, não é, de uniões prematuras. Então é necessário que as associações que combatem esta prática estejam a trabalhar de forma coordenada com os secretários, os chefes de quarteirões. E como mensagem, na verdade, aqui eu gostaria de deixar vamos todos nós denunciar aos agentes competentes sobre esta prática. Cada gesto, cada atitude sua, não é? Muda este mundo, muda o mundo de alguma forma. Você até pode não perceber de que o que eu estou a fazer está a mudar alguma coisa neste mundo, mas de verdade, acredite, sempre, qualquer coisa, seja a coisa positiva ou negativa, de alguma forma, muda na vida das outras pessoas que estão ao seu redor. Então, fazendo boas práticas, trazendo, como um colega estava aqui a dizer, temos que sensibilizar essas pessoas que optam por essa prática de união prematura. Não devemos ver a pobreza como se fosse o fim da nossa vida. Ao ponto de entregar a criança. Exatamente, ao ponto de entregar a criança. Porque outros pais entregam a criança dizendo que esta minha filha é
é a garantia para o meu sucesso amanhã. Não é assim, pai, não é assim, mãe, não é assim que nós devemos querer adquirir a riqueza por meio dos nossos filhos. Isso só estará a prejudicar as nossas filhas ou a criança ou os nossos filhos. E o mais importante que nós devemos fazer é incutir na cabeça das crianças que a educação é a chave para o desenvolvimento, é a chave para podermos ter aquilo que nós desejamos. E muito obrigado. Muito bem, a sua mensagem já chegou a quem está a acompanhar este debate. O Rui Blanco, qual é a mensagem que também gostaria de deixar para quem está a acompanhar este debate? Muito obrigado. Desde já, acredito que o meu colega aqui, painelista, acabou deixando o essencial daquilo que é a mensagem. Mas há um ponto que nós temos de considerar, que é a questão dos pais. Eu gostaria de mais endereçar algumas mensagens, ou uma mensagem aos pais. Certo? Pais, se não colocarmos as crianças na escola e mantê-las na escola, o futuro delas estará comprometido. Por que é que eu digo isto? Porque a educação, como meu colega disse, é a chave. E se nós permitirmos com que as crianças se aliem, tenham essas reuniões prematuras, o futuro delas, o sonho delas estará sendo roubado. Então é uma obrigação de você, pai, você, mãe, levar as crianças e mantê-las na escola, trazer uma educação, conversar com as crianças, porque há muitos pais que não conversam com as crianças em casa. Certo. Não tem uma sentada, a criança pode donzelar, não conseguem sentar e dar alguns pré-requisitos de como poder se portar perante esta fase de vida, que é a fase jovem. Então, este seria um dos pontos que nós temos que olhar como pais, como tios, irmãos. E não só também agradecer muito ao governo, porque acredito que de alguma forma está a trabalhar, de forma a sanar. Há muitas organizações, o Gabinete da Ação Social, temos a Unicef que tem apoiado as escolas, trazem bicicletas, ajudam as crianças a se locomoverem de grandes distâncias para irem à escola. Então, de certa forma, essas ações todas contribuem muito para aquilo que é a educação inclusiva e o não ao casamento prematuro. Muito obrigado. Muito bem, a união prematura, ela rouba o futuro de muitas meninas e meninos. É importante que cada um de nós diga não a esta prática. Investir na educação e proteção das crianças é garantir um futuro melhor para todos. Vamos unir forças para que nenhuma criança tenha que abandonar os seus sonhos por causa de tradições ou dificuldades familiares. É desta forma que nós encerramos o nosso debate, onde falamos das uniões prematuras. E contei com Zeca Fazenda e o Rui Blanco. E desde já agradecer pela vossa presença. Gostaria de estar convosco nos próximos debates transversais. Espero que dê-me essa chance de poder estar aqui convosco, debruçarmos. Muito obrigado a si também que permaneceu até agora, que é o fim deste debate. E tchau.